Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Jonathan Cafu e também o Michel Macedo, dois jogadores que estão de saída do Corinthians e será que seria viável a sua contratação. O lateral direito Paulo Henrique, que acabou recusando o Cruzeiro. Apenas 5 jogadores da Raposa iniciaram o Campeonato Mineiro do ano passado e que atualmente estão aqui no elenco do Cruzeiro. E também o caso envolvendo Felipe Machado e o seu futuro praticamente definido para esse ano agora de 2021. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Aproveite também para ir lá no meu perfil do Cruzeiro News no Instagram, onde eu estou fazendo um sorteio de um blusão que está aparecendo aqui na tela agora. E caso você queira, eu vou deixar o link lá para o nosso Instagram na descrição desse vídeo, beleza? Aí você corre lá e vai e participa. Esse sorteio tá muito bacana. Vamos começar falando sobre o caso do Mineirão, que vai iniciar já nesse sábado no duelo contra o Uberlândia fora de casa. E bom, o Super Esportes fez uma matéria muito interessante mostrando que apenas 5 atletas que estavam no time titular daquela vitória por 2-0 contra o Boa Esporte no Campeonato Mineiro de 2020 estão atualmente no elenco do Cruzeiro, que foram no caso do Fábio e do zagueiro Léo, além assim do volante Adriano e dos atacantes Wellington e Thiago. Vale lembrar que naquela época o Cruzeiro estava com um time assim muito reserva, com somente jogadores da base. O Adilson Batista estava assim procurando as suas primeiras contratações, mas mesmo assim a maioria saiu. Enfim, caso vocês queiram ver quais foram os jogadores e para quais clubes esses caras foram, eu vou deixar o link aqui da matéria na descrição, beleza? E bom, isso é um alerta muito grande para o Cruzeiro. Nesse ano de 2021, não pode fazer igual em 2020, que saiu contratando jogadores para qualquer setor e assim, não teve um planejamento financeiro adequado para suportar uma Série B. Só para você ter uma ideia, foram mais de 30 reforços no último ano e assim, se for ver, somente uns 3, 4 deram certo e podemos dizer que praticamente a base salvou. Nesse ano agora o Cruzeiro já contratou 6 reforços e o Sérgio Santos Rodrigues até afirmou que seria só 5 ou 4 e acho que deve chegar até 10, principalmente depois de começar a Série B. Mais pra frente eu vou falar a respeito disso, que é no caso envolvendo o Felipe Machado e tudo mais, beleza? Outro assunto importante é sobre o lateral direito Paulo Henrique. Bom, se vocês for lembrar, eu já fiz vários vídeos falando a respeito do jogador, que o Cruzeiro tinha interesse na sua contratação. Lateral direito de 24 anos de idade, que na última temporada da Série B foi o titular absoluto do Paraná, que por lá foram 44 jogos e 1 gol marcado. E assim, por conta do Paraná ter caído para a Série C, tinha um interesse por parte do jogador e da equipe paranaense de um possível empréstimo. Assim, o Cruzeiro entrou na parada para tentar assim, um acordo com ele, mas a Raposa estava oferecendo apenas um contrato de 1 ano. E o jogador queria pelo menos 2 anos de contrato e o Juventude, que subiu recentemente, ofereceu um vínculo até o final de 2023 e ele acabou aceitando essa proposta. Que assim, a equipe lá do Sul também está interessada em jogadores mais novos, visando uma futura valorização. E ele que recusou mesmo o Cruzeiro porque tinha a proposta dos 2 clubes. E assim, nem acho que o Cruzeiro perdeu um grande jogador ou algo do tipo, mas seria uma boa opção para esse ano de 2021. Como eu disse para vocês, só temos o Raul Cáceres nessa posição e assim, poderia ser interessante justamente por conta disso. E ainda tem o caso do Daniel Guedes, que eu acho que ele não deve voltar. E assim, o Cruzeiro realmente, se for confirmar isso, tem que ir no mercado à procura de mais um jogador para essa posição. E vocês acham que o Paulo Henrique poderia ser útil para a Raposa nesse ano agora de 2021? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Outro assunto importante é sobre o Felipe Machado, onde assim, o Cruzeiro também ficou procurando um jogador, mesmo depois do término de contrato dele, para continuar aqui na toca da Raposa nesse ano agora. E bom, quando o Cruzeiro anunciou o Felipe Conceição, teve o aval do treinador para ir buscar o volante e retomar essas conversas. Que assim, ele só não voltou para o Cruzeiro porque realmente não quer, porque o Grêmio não tem interesse de continuar com o atleta, nem o próprio técnico Renato Gaúcho, para esse ano de 2021. E ele chegou a pedir um salário muito acima. O Cruzeiro mesmo assim não se preocupou com isso e iria pagar 100% dos seus vencimentos
porque como ele tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2021, assim, o Grêmio não iria querer continuar pagando os salários do jogador. Atleta que no ano passado disputou 39 partidas por aqui, marcou 2 gols e contribuiu com outras 9 assistências. De acordo com o Globoesporte.com, essas negociações com o Cruzeiro já estão encerradas e não tem mais discussão. Bom, o volante de 24 anos de idade, justamente por conta dessa excelente campanha no ano passado, teve seu nome especulado assim, em algumas equipes que já fizeram propostas por ele, que foi o Juventude, o Atlético Paranaense e também o Sport. 3 equipes que vão disputar a Série A, e aí que complicou ainda mais para o cenário do Cruzeiro. Que eu acho que ele daria muito certo também no Atlético Paranaense, por conta do estilo de jogo e tudo mais. Não duvido nada daqui a um ano ele sair por uns 30 milhões de reais, mas enfim. E outra coisa que pesou muito foi que quando o Cruzeiro procurou o jogador, ainda não tinha anunciado, por exemplo, o Matheus Neres, o Matheus Barbosa, e até o momento eu não acho que o Cruzeiro deve fazer uma contratação visando o campeonato estadual. Porque já tem ali o Jadson, o Henrique, o Adriano, os 2 Matheus para esse setor de volante e pelo menos esperar o campeonato da Série B começar para pensar em reforços para esse setor de volante. Porque tem algumas dúvidas igual o Jadson e também o Henrique, que são grandes as chances dele deixar o Cruzeiro para esse ano de 2021. E vocês, acham que o Felipe Machado deveria retornar aqui à Toca da Raposa ou acham que a sua passagem já deu e é melhor deixar o jogador seguir carreira? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? E o último assunto desse vídeo é sobre o Jonathan Cafu e o lateral direito Michel Macedo. Vamos começar falando sobre o lateral, jogador que possui seus 31 anos de idade. E assim, o canal do Nicola nessa última semana passou uma lista de jogadores do Corinthians que estão assim numa lista de dispensa e não faria muito esforço para a continuação dos jogadores. O Michel Macedo, que é um desses, jogador que no último ano disputou apenas 10 jogos e contribuiu com uma assistência. No último ano que eu falo, a temporada de 2020/2021, ou seja, foi o reserva do Fagner durante todo o ano. Ele que chegou do Las Palmas lá no início de 2019 e naquela ocasião até que jogou muito e foi bem. Disputando um total 33 partidas, ainda marcou um gol em um clássico contra o Palmeiras e deu outras 4 assistências. Mas nesse ano agora realmente mandou muito mal e o Corinthians não deve fazer esforços para manter o jogador. E poderia ser útil para o Cruzeiro, que é um atleta experiente, assim, acho que poderia agregar bastante, mas tem que ver por conta da questão salarial. Que ele não deve receber menos do que 250 mil, mas ele deve ter ciência assim, que foi muito mal no Corinthians e tem que dar uma redução no seu salário caso queira jogar em um clube aqui no futebol brasileiro. Não acho que ele recusaria algo próximo de 150 mil mensais, e aí eu fico na dúvida se vocês aprovariam essa contratação ou não. Outro jogador que também está nessa barca é o atacante Jonathan Cafu. Bom, não sei se vocês lembram, até fiz um vídeo, se eu não me engano, no final de outubro, que eu ainda nem apareci aqui no YouTube, falando que o Cruzeiro tinha interesse na sua contratação, visando justamente essa reta final de Série B. Mas no final das contas o Cruzeiro não conseguiu porque o atleta realmente queria jogar no Corinthians e por lá não teve rendimento nenhum. Sendo apenas 3 partidas, não marcou gol, contribuiu com assistência. E desde a chegada do técnico Wagner Mancini, ele não entrou em nenhum jogo. E até o próprio Nicola disse lá no seu canal que o Cafu joga muito bem nos treinos e sempre marca gol, mas não tem oportunidades por conta de uma treta com o treinador. E eu acho que o Wagner Mancini realmente deve continuar por lá e com isso o Jonathan Cafu realmente deve deixar o clube. Que, mais uma vez, poderia ser uma boa opção de empréstimo. Por exemplo, como ele tem contrato se encerrando apenas em 2022, o Cruzeiro pagava metade e o Corinthians metade, aí sim poderia ser um negócio viável para o Cruzeiro. Jogador que atua tanto centralizado quanto de ponta esquerda, posições que o Cruzeiro está precisando para esse ano agora. Ele já teve passagem de sucesso pelo Ludogorets lá da Bulgária, equipe que fez uma proposta recentemente pelo Jadson Silva, também pelo São Paulo antes de deixar o futebol brasileiro e chegou inclusive a jogar no Bordeaux da França no ano de 2018 até 2019. E antes de chegar ao futebol brasileiro novamente, ele estava num clube lá da Arábia Saudita. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!